Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Em ficção histórica, muito bom no Brasil, tem interesse, nós temos um passado histórico que permite muita ficção histórica, e esse é um gênero que pega as pessoas. Então, recomendo dar uma boa olhada. Ficção histórica é outra, que é um guarda-chuva que abriga tudo. Até histórias meio água com açúcar, né? Sagas familiares, até aventuras extremamente tensas, histórias até de guerra, mas que vão muita veracidade histórica. A ficção histórica, o que ela precisa? Ela precisa ser bem pesquisada e apresentar uma outra época de uma maneira convincente, consistente e fazer o protagonista andar para lá e para cá para você enxergar aquela época, né? O Código da Vinci eu acho que é o mais conhecido, né? O Código da Vinci não é ficção histórica. Não? Não, não. Ficção histórica é, por exemplo, eu tenho um estrangeiro que eu leio bastante, chama Bernard Crowell, que ele, por exemplo, conta, ele tem uma série inteira dos vikings e dos ingleses, na época que os vikings iam muito à Inglaterra, sabe? Século VIII e tal. Então ele tem uma série de livros com personagens que ele vai acompanhando, o que eles vão fazendo na Inglaterra, na época em que os vikings iam lá a todo momento. Então, por exemplo, eis uma ficção histórica. Mas Né? o Código da Vinci não é aquela parada lá do... Não, ele é uma pesquisa, mas ele não é uma viagem. Você não vai para outra época. Entendeu? A ficção histórica, o protagonista está em outra época, que não a nossa. Ele não tá, Entendeu? ele tá assim, não é baseado em fatos históricos, uma história contada nos dias de hoje não conta como uma Não, ficção histórica. não. Entendi. Não. Tá? Ali é um suspense, inclusive. Tá. Né? É um suspense com uma investigação, justamente, é o que eu estou dizendo, suspense, assim, você descobre uma trama mundial para esconder algo e tal, é suspense. Ó, o Renan Pereira tá vindo com uma dica stonks aqui, hein? Olha lá. É só escrever sobre os dias de hoje e daqui 100 anos será uma ficção histórica. Stonks. Tem bastante gente escrevendo, a gente tem pessoas, por exemplo, que relatam alguma aventura no tempo das fazendas de café, ou no tempo das caravelas, ou no tempo de sei lá o quê. É muito possível fazer você ir ao passado, e tem ficções históricas interessantíssimas, né, se passar no Rio de Janeiro, na época que o Dom João estava aqui, você conta uma história. Tem boas histórias assim, e interessa. Quando é bem feito, interessa. Tá? O cuidado que tem que ter é a pesquisa para você apresentar o dia a dia naquela época consistente, de fato, que o historiador não diga isso não existia. E você ter cuidado para entender a mentalidade, porque a mentalidade muda, né? Então, se você vai contar uma história, sei lá, como as Crônicas Saxônicas, aí o Leonardo Lopes deu o nome certinho. Eu achei super interessante, né? Mas, veja, é preciso você entender qual é a mentalidade da época, que é muito, sem dúvida. Qualquer outra época que não essa terá uma mentalidade diferente. Então, você tem que entender o que era importante, o que não era, o que as pessoas procuravam, quais eram os valores. Você não pode transportar a mentalidade de hoje para outra época, que aí é desgraceira, né? Não funciona.